Nessa aula a gente vai começar a entender a interface do tipo de arquivo dentro do Figma que a gente mais vai usar aqui, que é realmente o arquivo mais robusto, né, onde a gente vai ter mais liberdade para criar e mais ferramentas também, que é o Design File, né? Como eu já comentei, a gente tem aqueles 3 tipos de arquivos, o Design File, o Fig Jamboard, que é o quadro branco, e o Figma Slides. Então vamos lá, vamos, sem mais delongas, vamos começar criando aqui, ó, no canto superior direito, a gente vem aqui em Create, New, e depois em Design File, tá? Pra gente se ambientar, né, com isso aqui. Então, olha que interessante, esse aqui é a interface, né, do Design File, tá? E eu vou mostrar como que ela funciona. Basicamente, a gente tem a mesma ideia do Figma Slides e do Fig Jamboard, são bem parecidos. Mas esse aqui vai ter bem mais ferramentas, vai ser um pouco mais complexo, né? E mais funcionalidades. Então, essa área aqui do meio é basicamente a nossa área de trabalho, onde a gente vai realmente começar a criar, colocar a mão na massa, tá? E o legal é que, diferente, por exemplo, de ferramentas como Canva, que a gente tem apenas a gente tem ali o tamanho, o formato do que a gente vai usar, né? Então a gente não consegue jogar coisas fora, a gente cria ali dentro daquele formato. Aqui não, a gente pode criar livremente quantos a gente quiser, né? A gente tem essa liberdade, então é bem interessante essa questão. Então vamos lá, né? Aqui embaixo a gente tem a nossa barra de ferramentas. Bem parecido com o Fig Jamboard e o Figma Slides, né? As ferramentas ficam aqui, tá? Então a gente tem todas as ferramentas, depois a gente vai ver passo a passo cada uma como funciona, mas basicamente aqui ferramentas de mover, né? Que é um mouse normal para selecionar e mover objetos. A Hand Tool, que eu já expliquei para vocês, né? Que a gente consegue se movimentar aqui. Deixa eu adicionar um retângulo só para vocês terem noção, né? Com essa ferramenta a gente consegue, mas é muito mais fácil aquele atalho que eu falei, né? Então, ao invés de sempre ficar selecionando essa ferramenta, a gente pode ficar pressionando o scroll do mouse e se movimentar aqui, ó. Então eu pressiono e me movimento. É bem mais fácil do que ficar trocando de ferramenta toda hora. E para dar o zoom também, né, para a gente conseguir ter essa movimentação, a gente pode vir aqui, né, e dar esse zoom. Então mexer aqui, ó, tá vendo? Ou, que eu acho bem mais fácil, é ficar pressionando o teclado no Ctrl ou no Command e rolar o scroll do mouse para cima e para baixo. Então, olha só, pressiono o Ctrl ou o Command e rolo para cima e para baixo, eu consigo dar zoom in e zoom out, tá? Então, primeiras movimentações aqui dentro do Design File também, que é a mesma coisa, mesma ideia do Figma Slides e do Fig Jamboard, tá? Então, aqui eu tenho ferramentas de frame. Então, frame é como se fosse a nossa folha de papel, igual eu falei ali no Canva que a gente tem um formatinho, a gente cria por aqui, mas a gente pode criar onde quiser, livremente. Então, frame é como se fosse onde a gente vai criar o nosso design, tá? Temos as seções, que é a mesma do Fig Jamboard, então eu consigo subdividir em seções aqui para me organizar. Slice, que é como se fosse um pedaço, né, do inglês slice, né, pedaço, então eu consigo cortar um pedaço daquele design. É muito usado para criar carrosséis, né, então a gente cria um frame inteiro e depois subdivide com os slices. E daí a gente só salva ele cortadinho já. Então é uma ferramenta bem interessante para criar carrosséis infinitos, é uma ferramenta perfeita basicamente para isso, né, porque a gente consegue criar ele como um todo e depois só faz o corte ali com os slices, então é bem legal. Depois a gente tem aqui as ferramentas de formas, né? Então a gente pode selecionar as formas e criar, assim como eu criei essa daqui. Aqui a gente tem a ferramenta de Pen e Pencil. A Pencil basicamente é aquela ferramenta de lápis, bem parecida com a do Fig Jamboard, tá? E a Pen, ela é a curva de Bézier, né? Então, ó, a gente clica e arrasta para criar. A gente vai entrar mais em detalhes nas aulas mais pra frente também, tá? Mas basicamente é uma ferramenta para criar vetores assim como essa, tá? Mais pra frente a gente vai falar mais especificamente sobre cada uma dessas ferramentas, tá? Mas aqui só mostrando a interface, né? Ferramenta de texto, ferramenta de comentários e aqui mais ações, né? Aqui também é onde a gente acessa os plugins e widgets para utilizar aqui dentro do Figma. Continuando, a gente tem então aqui na barra lateral direita a nossa barra. Bom, inicialmente aqui a gente tem o nome do arquivo, né? Então eu posso trocar.
meu design file, por exemplo. Se eu clicar 2 vezes, eu consigo renomear, né? E se eu clicar aqui também, posso clicar aqui em Rename para trocar de nome, tá? Aqui também, ó, eu consigo esconder as barras, olha só, consigo esconder e voltar, tá? Para eu ter mais espaço, eu estou no notebook, é bem bom. Aqui embaixo eu tenho as páginas, então o legal aqui do Design File é que eu consigo ter mais de uma página. Então, por exemplo, aqui eu já venho por padrão a Page 1. Se eu clicar 2 vezes, eu consigo renomear. Mas eu posso chamar essa página de rascunhos e eu posso clicar aqui, ó, no mais e criar uma nova página e chamar de definitivo, por exemplo. Aqui vai ser a versão definitiva, sabe? Então você pode subdividir aqui como você quiser, isso é muito legal para a questão da organização. E aqui embaixo eu tenho as layers, né? Layers do inglês é camadas. Então tudo que eu coloco na minha área de trabalho vai aparecer descrito de forma hierárquica aqui. Então veja só, eu tenho esse vetor, ele foi criado por último, por isso que ele está aqui em cima. Naturalmente, ele está aqui em cima, na barra, né, descritiva de layers, e aqui também, ó, percebem que ele passa em cima, por exemplo, desse retângulo aqui? Ó. Por quê? Porque ele está em cima, então essa barra ela é sempre hierárquica. Tudo que está em cima vai estar em cima aqui, tudo que está embaixo vai estar embaixo. Perceba que se eu clicar e arrastar o vetor 3 lá para baixo, ó, agora ele está embaixo do retângulo, tá? Então essa é a barra que descreve todos os elementos. Toda vez que a gente seleciona um aqui, ele vai selecionar aqui também. E toda vez que a gente seleciona um aqui, ele vai selecionar aqui também, tá? Tem sempre essa ligação. E a barra lateral direita, né, além de ter aqui, ó, aqui em cima, quem está usando o arquivo, então no caso sou eu. Se tiver outra pessoa usando também, vai aparecer o ícone dela aqui. A gente tem também aqui, ó, para apresentar, se eu quero apresentar alguma coisa que a gente fez aqui, algum frame. Aqui para compartilhar, que a gente já viu também, né? Então, clicando aqui, a gente tem essa área de compartilhamento. Aqui vai ser a mesma coisa, essa parte aqui de baixo, vai ser a mesma coisa do Figma Slides. Toda vez que eu seleciono um elemento aqui, vão aparecer as configurações, né, deste elemento. Como eu não tenho nada selecionado, aparece aqui, ó, Page, então é a configuração da página, né? Olha só, eu consigo trocar a cor, por exemplo, dessa página, tá? Então, são as configurações da página, tá? Mas, por exemplo, essa barra lateral direita, ela sempre vai mudar de acordo com o que eu seleciono. Então, se eu clico aqui, ó, cliquei no retângulo, olha só, já apareceu 500.000 aqui configurações sobre esse retângulo, tá? Mas, basicamente, ó, a gente tem configurações de posição, ó, position, em inglês, né? De layout, então, aonde que ele está, né, nesse layout. De aparência, então, se a opacidade está maior, a opacidade está menor, como que essa camada se comporta, né, em relação às outras. De fio, fio é preenchimento, né, em inglês, então, que cor ela está preenchida, por exemplo, ó, tá? Posso alterar aqui. Stroke, que é o contorno. E aqui, ó, tudo funciona com mais e menos. Percebam que aqui, ó, se eu clicar em menos, ele saiu o fio, não tem mais. Se eu clicar em mais, ele volta o fio, que é o preenchimento, né? Então aqui também, ó, se eu clico em stroke e clico em mais, ele adicionou aqui um contorno, ó, não dá pra ver, mas se eu der um zoom agora dá pra ver, ó, tá vendo? E aqui eu tenho as minhas configurações de contorno. Aí eu também tenho efeitos e aqui export, né, para exportar. Então, basicamente, a barra de configurações, ela vai sempre variar, ó. Então, eu selecionei aqui, ó, já tem algumas configurações diferentes, porque é um elemento diferente. Se eu pegar um texto, olha lá, essa barra já vai mudar, ó. Eu tenho essa área de typography, né, tipografia, que não tinha quando eu seleciono um quadrado. Então, essa barra, ela vai sempre se adaptar de acordo com o que você seleciona, tá? E, gente, é basicamente essa interface, assim que funciona. A gente vai criar a partir dessas ferramentas aqui embaixo e das configurações do objeto que a gente selecionar.